A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar continuidade no estudo sobre o Sermão do Monte, onde estamos aprendendo acerca da ética, dos valores e da relevância dos ensinos de Jesus, que é o tema da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2022. Já estamos na penúltima lição, a de número 12, que vai falar sobre o chamado para a decisão e o compromisso, com base em Mateus capítulo 7, versículos do 13 ao 16, e o versículo 20, onde Jesus fala sobre a necessidade de decidirmos entre a porta estreita e o caminho apertado que leva à vida eterna, ou a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição eterna. Como se o Espírito Santo nos dissesse: agora que vocês já aprenderam sobre a importância do discernimento na lição anterior, agora que foi desenterrado o dom, o talento do discernimento, decidam qual caminho vocês querem seguir, o que leva para a vida ou o que conduz para a perdição. Diz assim o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Num primeiro momento, parece não fazer sentido Jesus propor essas duas opções de escolha para os seus discípulos, porque aparentemente eles já haviam se decidido. Afinal, eles eram cristãos, eles eram apóstolos de Jesus, e o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. E além disso, irmãos, quem em sã consciência escolheria entrar pela porta e seguir pelo caminho da perdição? Mas se você pensar bem, faz sentido sim essa proposta de Jesus, e a decisão pela porta que conduz ao céu não é tão óbvia quanto parece, porque ela está de mãos dadas com o compromisso. E isso fala de estreitamento, tanto da porta quanto do caminho, e nem todos aceitam passar pelo estreito da renúncia aos desejos pecaminosos da carne e da santificação. Daí também a explicação do porquê muitos são chamados e poucos escolhidos, porque, como diz a verdade aplicada, qualquer que proclama o nome de Cristo, mas não dá bom fruto, será como uma árvore inútil que é cortada e lançada ao fogo. Em outras palavras, qualquer que até entra pela porta estreita, optam por Jesus como Salvador, mas não prossegue no caminho apertado da santificação, sofrerão eterna perdição. Mas não é apenas sobre as duas portas e os dois caminhos que vamos falar hoje. Essa lição também vai descrever o perfil dos falsos profetas, que tem influenciado muitas pessoas na escolha pela porta e o caminho largos, que levam à perdição. E hoje também será mostrado os dois tipos de servos. Esses então são os objetivos a serem alcançados nessa lição. Começando pelo tópico 1, que aborda a questão das duas portas e dos dois caminhos apresentados por Jesus, a larga e de fácil acesso, e que por ser de fácil acesso muitos entram por ela, e a estreita, que é pouco procurada porque exige ser crucificado com Cristo. Quando um ajustador mecânico ele tem que encaixar uma peça dentro de outra e tem alguma rebarbinha que impede a peça de entrar, então ele dá uma lixadinha de leve e a peça encaixa bem justinha. Mas se ele lixar demais, ela vai entrar folgada e também será reprovada pelo controle de qualidade, não é assim? Na vida espiritual funciona assim também. Jesus é a porta estreita e o caminho apertado para o céu. Mas para prosseguir pelo caminho estreito, é necessário deixar toda a rebarba de pecado na porta, porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, e que por isso devemos ser perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito. Só que por nossos próprios esforços, jamais poderíamos ser perfeitos. Então o ajustador, não o ajustador mecânico, mas o ajustador humano, chamado Espírito Santo, ele nos ajusta no caminho da santificação, e não com uma lixa, mas com sua espada, chamada Palavra de Deus.
Só que não deve haver excesso de santificação também, senão ficamos folgados demais, nos sentindo santarrão e também seremos reprovados no controle de qualidade divino. Por isso que Jesus não tirou também uma fraqueza de Paulo chamada espinho na carne, para ele não se vangloriar. Ou seja, não podemos deixar de entrar pela porta estreita, mas também não podemos ser afoitos no caminho. O item 1.1 vai falar mais sobre essa porta estreita. O comentarista da revista, o bispo Abner Ferreira, faz uma observação sobre uma expressão muito usada no meio da multidão. Eles dizem que não importa a religião que se segue, todas elas são boas e todos os caminhos levam para o céu. E dependendo do ponto de vista, essa afirmação até faria um certo sentido se todas as religiões realmente honrassem seu significado, que é religar em Deus um pecador que estava desligado. Também é bíblico que todos os caminhos levam a Deus, porque todo ser humano que já existiu na face da terra há de comparecer diante de Deus, independente da religião ou do caminho que percorreu. Agora a questão é de que forma chegaremos diante de Deus. Como réus condenados diante de um justo juiz no grande trono branco, ou como filhos diante de um Pai misericordioso no tribunal de Cristo, para recebermos nosso galardão segundo as nossas obras de amor, de fé, de gratidão. Nesse sentido, o caminho a ser percorrido irá definir como seremos recebidos por Deus. Como filhos, irmãos, só através da porta estreita e do caminho apertado do compromisso, da santificação e da renúncia, porque somente os que optaram por Jesus receberão o poder de serem feitos filhos de Deus e comparecerão diante dele como Pai. Já o item 1.2 enfatiza a porta larga, de fácil acesso, ampla, aparentemente confortável, mas de uma comodidade enganosa, porque ao passar por essa porta, segue-se o caminho também espaçoso, que parece bom, mas que o final é caminho de morte. Notem que Jesus não fala sobre uma terceira porta, porque não há meio termo. Não há uma terceira opção, uma terceira porta. Ou entra pela porta estreita e segue pelo caminho apertado que leva à vida, ou pela porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição. Então não precisa de muita coisa para entrar pela porta larga da perdição. Não precisa ser um mega pecador. Basta recusar entrar pela porta estreita. Seja alguém piedoso, seja alguém gente fina, seja alguém bonzinho. Se rejeitarem a porta estreita, entrarão pela porta espaçosa. Irmãos, ninguém será salvo por seus méritos próprios. Ninguém será justificado por suas obras. Somente pela fé em Jesus. Somente entrando pela porta estreita. E, infelizmente, são poucos os que entram por essa porta estreita e encontram um caminho apertado, conforme diz o item 1.3, porque esse caminho indica o quão difícil será a vida cristã, porque habitamos num corpo carnal, com tendência para o pecado, mesmo tendo o Espírito Santo em nós. Ele vai sim nos ajudar nas nossas fraquezas, a remar contra a maré, contra o curso deste mundo, né? E não será fácil. Mas, como diz o apóstolo Paulo, em todas essas coisas, sofrimento, perseguições, tentações, ameaças, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E certamente a alegria estará na reta final nos aguardando. Bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça em Cristo, porque deles é o reino dos céus. Mas o caminho é apertado, tem que ir deixando as bagagens que trouxemos do mundo para trás. Irmãos, um navio onde estavam o apóstolo Paulo, outros presos e os capitães desse navio, ele estava prestes a naufragar diante de uma tempestade. Isso está lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Então Paulo e os demais começaram a jogar as bagagens fora do navio para tentarem aliviar o peso do navio e se salvarem. Mesmo assim, o barco estava naufragando. À noite, um anjo apareceu para o apóstolo Paulo e disse para ele não se preocupar, porque ninguém ali pereceria, mas todos se salvariam, e assim foi. E a Bíblia também diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. Mas, da mesma forma, ainda que nossos esforços não nos salvam, eles são necessários. Tudo aquilo que está nos impedindo de entrar pela porta estreita e de prosseguir pelo caminho apertado da salvação devem ser descartados. Os vícios, os maus hábitos,
a religiosidade hipócrita, o egoísmo, tudo que não presta e que só causa volume na vida espiritual, né, que só nos deixa inchado de pecado. E o mesmo Deus que foi fiel na promessa que fez para Paulo, é fiel para conosco também. E todo aquele que tiver deixado tudo por amor de mim, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre as duas classes de profetas e seus frutos. Que sempre existiram falsos profetas, isso é fato. Você observa a ação deles em vários textos do Antigo Testamento e Deus os repreendendo através dos profetas verdadeiros. Na época de Jesus também houve falsos profetas e nos nossos dias não é diferente. Por isso devemos estar atentos para não sermos influenciados por eles, porque eles estão espalhados por aí, desviando multidões do caminho estreito e conduzindo pelos caminhos espaçosos. E como que eles fazem isso? Uma das maneiras é profetizando o que não é bíblico, usando a graça como pretexto para o povo pecar, transformando em dissolução a graça de Deus. Irmãos, a gente não pode se deixar enganar. Nós temos batido constantemente nessa tecla. A graça de Deus não nos dá o direito de pecarmos voluntariamente. Nós não podemos usar da liberdade que temos em Cristo para dar ocasião à carne. Então a gente não pode confundir porta estreita com cabine estreita, porque é diferente, né? Na cabine estreita você vem por um caminho largo, paga o pedágio e recebe um comprovante que te dá o direito de continuar a viagem pelo caminho largo. Mas com a porta estreita é diferente. Você até vem por um caminho largo também, mas ao chegar na porta você não precisa pagar o pedágio, porque ele já foi pago na cruz do Calvário. Só que o caminho a seguir a partir dali é apertado, não é mais espaçoso como antes. As coisas velhas já passaram, ficou antes da porta. Para quem entrou pela porta estreita, eis que tudo se fez novo, principalmente o caminho da santificação. Já o item 2.1 aborda a primeira classe de profetas, que são os falsos. E nos nossos dias eles estão com a faca e o queijo nas mãos para espalharem suas falsas profecias, através da mídia, dos meios de comunicação, da tecnologia em geral. E o item chama atenção para outra forma deles agirem, que é misturando verdades bíblicas atraentes juntamente com suas mentiras, para enganarem os incautos, aqueles que estão em dúvidas, incertos. E aqui, irmãos, qualquer semelhança com o que aconteceu com Eva não é mera coincidência. É característica do primeiro falso profeta da Bíblia, disfarçado de serpente. Essa patente é dele, que usou a verdade de que se a Eva comesse do fruto proibido, ela seria semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal, com a mentira de que ela não morreria. O erro maior de Eva foi não conferir diretamente da boca de Deus, como fizeram os irmãos da igreja de Bereia ao ouvirem a pregação de Paulo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo nos adverte: examinai tudo, comparando com as escrituras, com a boca de Deus, e retende o bem. Através da palavra de Deus, a gente é capaz de discernir se há alguma verdade nas profecias de qualquer profeta ou não. Vamos para o item 2.2, onde os falsos profetas, ou os lobos, estão vestidos de ovelhas, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus. Irmãos, esses são difíceis de ser identificados. Por isso são mais perigosos que os cães e os porcos que vimos na lição anterior, porque são falsos e com o agravante do disfarce, como o profeta Balaão, que traía o povo de Israel, ensinando Balaque a lançar tropeço no povo. Deus iria cobrar deles, mas o povo sofreu porque deu ouvidos a Balaque e se prostituiu. Mas enquanto estivermos em obediência à palavra de Deus, a gente pode ficar em paz, porque nenhum encantamento atingirá o povo de Deus. Ainda que não saibamos quem são esses falsos profetas, Deus conhece a cada um por detrás das máscaras. Têm aparência de profeta, estão disfarçados de anjo de luz, operando sinais e maravilhas, mas o seu objetivo é matar, roubar e destruir as ovelhas, e Deus vê todas essas coisas. Não só vê, mas há de acertar contas com eles também. Mas tem um jeito de identificá-los, que é através dos seus frutos, como diz o item 2.3.
Os frutos que Jesus diz é uma metáfora da conduta dos falsos profetas, né? Do seu comportamento, do seu caráter, que cedo ou tarde vem à tona, porque um espinheiro não pode produzir uvas ou figos. O único problema é que os frutos levam um tempo para aparecer. Até lá, as aparências das folhas já enganou muita gente. Por isso, irmãos, que o crente ele deve estar sempre em contato com aquele que conhece os frutos antes mesmo deles surgirem, o vinhateiro. No finalzinho, o item diz que outro defeito dos falsos profetas é o interesse pessoal, próprio. Ele não está preocupado com o bem-estar das ovelhas, por isso o cristão deve tomar cuidado com o que anda se alimentando por aí. Já aconteceu com os irmãos de estarem passando perto de um bar e serem atraídos pelo cheiro da comida? Então a gente entra, come, dá uma tremenda dor de barriga. Por quê? Porque foi algo que o dono do bar colocou na comida para dar o cheiro e nos atrair, sem se preocupar nem um pouco se ia nos fazer mal. O único interesse dele era o meu e o teu dinheiro. Da mesma forma, os falsos profetas fazem toda uma encenação para atrair a gente, depois lá na frente vai nos fazer um mal terrível, né, para a nossa vida espiritual. E sobra até para o pastor que tem que tirar o veneno que não está na panela, porque a gente já ingeriu, mas tem que desintoxicar mesmo. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre os dois tipos de servos. Jesus contou uma parábola, só que sobre dois filhos. O pai mandou que o primeiro filho fosse trabalhar na vinha, o filho disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Já o segundo filho, ao receber a mesma ordem, disse que ia, mas não foi. Então Jesus concluiu dizendo que apenas o primeiro fez a vontade do Pai, porque para Deus o que importa não é o que falamos, mas o que fazemos e em silêncio. Assim como uma árvore má é identificada por seus frutos maus, a árvore boa também é identificada por seus frutos bons, por suas obras de fé. Porque, como diz o item 3.1, a obediência é o visto de entrada no céu. Falar como religioso e bem não é difícil. Você entra num curso de oratória, memoriza alguns versículos bíblicos e sai eloquente e é elogiado por muitos. Mas o que importa é como está a minha vida diante de Deus. A prova da verdadeira fé em Cristo não é pregar bem, cantar bem, ensinar bem, mas a obediência à sua vontade. Deus disse através do profeta Samuel para o rei Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas, irmãos, observem o contexto. Saul fez sacrifícios que não cabia a ele com a intenção de agradar o povo, para que o povo não se dispersasse. Depois ele desobedeceu à vontade de Deus, que era aplicar seu juízo sobre os amalequitas. Saul, que estava preocupado com seu ventre, separou o melhor das ovelhas e das vacas e não destruiu totalmente os amalequitas. Depois ele ainda implorou para que o Samuel honrasse ele diante do povo. Irmãos, é muita preocupação em agradar o homem, em querer chamar a atenção da multidão sem se preocupar em fazer a vontade de Deus. O que restará para esses? Farão muita coisa com as motivações erradas e ficarão de fora do reino de Deus, conforme diz o item 3.2. O comentarista se utiliza de um texto bem conhecido como exemplo, onde Jesus diz que muitos dirão para ele naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo outro, mas praticavam iniquidade sem se arrepender. E notem que Jesus não chama eles de mentirosos, porque eles realmente faziam tudo aquilo no nome de Jesus, porque o Senhor Jesus mesmo disse, né, que se creres, farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. Mas não é o fato de crer e usar o nome de Jesus que vai credenciar alguém para a salvação ou ser reconhecido por ele, mas sim a obediência. A fé sem as obras é morta. Até os demônios creem e estremecem. E muitos tomam o nome do Senhor em vão, confiando que as obras no nome de Jesus os dará crédito diante de Deus para cometer iniquidades. E Deus vai requerer, irmãos. Toda dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vem de Deus. Mas ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Por isso que, mesmo com a igreja de Corinto, tendo todos os dons do Espírito Santo, Paulo disse para eles: examine-se, e assim
E assim sugere que houve um arrependimento, né? E assim coma desse pão e beba desse cálice, porque se não valorizar o corpo do Senhor, serão condenados. Serão condenados ao ouvirem do Senhor na prestação de contas, nunca vos conheci, conforme diz o último item, o 3.3. Não adianta, irmãos, eu posso driblar o pastor, os irmãos, a minha esposa, a família, mas a Deus ninguém engana. E um dia ele fará com que a máscara caia. O rei Acabe armou uma cilada para o rei Josafá, o rei de Judá, servo do Senhor, e com segundas intenções ofereceu um churrasco para ele a fim de usá-lo como escudo na guerra. E no momento da guerra, o rei Acabe se disfarçou e Josafá se manteve com as suas vestes reais, porque o Acabe era rei de Israel e Josafá rei de Judá. E o inimigo pensava que o Josafá era o rei Acabe. Irmãos, não fosse a misericórdia de Deus que ouviu o clamor de Josafá, ele teria perecido. Só que o texto diz que um homem, na sua simplicidade, lançou uma flecha em direção ao nada e Deus guiou aquela flecha direitinho entre a couraça e o cinto de Acabe e ele morreu. Porque de Deus ninguém se esconde. Enfim, aqueles que fazem a obra de Deus com amor, com fé, com gratidão, ainda que sejam pecadores por natureza, não devem temer que possam ouvir esse nunca vos conheci de Jesus, porque ele conhece a real motivação do meu, do teu coração, quando nós pecamos e nos arrependemos, que é um coração quebrantado, contrito. Então, irmãos, sejamos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, mas praticantes com motivações corretas. Amém, meus irmãos? Concluímos assim essa penúltima lição do trimestre. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para concluirmos essa revista, esse tema. Vamos fechar com chave de ouro, falando sobre os 2 alicerces, que é o título da última lição, a lição de número 13. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Tenha uma ótima aula na IBD da sua igreja e até a próxima semana, se Deus quiser.